Juízes, capítulo 3. Povos que ficaram em Canaã. Eis, portanto, as nações que o Senhor permitiu ficar na terra, a fim de por elas submeter Israel à prova, todos que não tinham passado por nenhuma das guerras de Canaã. Ele procedeu desse modo com o objetivo de ensinar todos os descendentes dos israelitas a arte da guerra, pois não tinham tido experiência anterior de combate. Os povos que permaneceram na terra foram os 5 governantes dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios e os heveus, que viviam nos montes do Líbano, desde o monte Baal, Hermon, até o Lebo Amate. Esses povos foram deixados na terra para servirem ao propósito de submeterem Israel à prova, a fim de ficar notório se obedeceriam aos mandamentos que Yahvé ordenara aos seus antepassados por intermédio de Moisés. E os filhos de Israel habitaram no meio dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Desposaram as filhas desses povos, deram os seus próprios filhos em casamento às filhas deles e passaram a cultuar os seus deuses. A história dos juízes, Otoniel. Os filhos de Israel fizeram o que é mal aos olhos do Senhor. Esqueceram a Yahvé, seu Deus, para adorar e servir aos Baalins e aos postes ídolos da deusa Assera. Então a ira do Senhor se inflamou contra Israel e os entregou nas mãos de Cushan-Rishathaim, que é rei da Mesopotâmia, por quem os israelitas foram vencidos e escravizados durante 8 anos. Então os filhos de Israel clamaram a Yahvé, e o Senhor lhes enviou um Salvador que os libertou da opressão. Esse homem foi Otoniel ben Kenaz. Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb. O Espírito de Yahvé, o Senhor Deus, veio sobre ele para guiá-lo, de modo que pôde liderar os filhos de Israel e foi à guerra. O Senhor entregou Cushan-Rishathaim, rei da Mesopotâmia, nas mãos de Otoniel, que o venceu e dominou seu povo. E a terra descansou e experimentou a paz por 40 anos, até a morte de Otoniel, filho de Kenaz. Eude. Depois da morte de Otoniel, o povo de Israel recomeçou a praticar o que era mal aos olhos de Deus. Por esse motivo, o Senhor fez com que Eglon, rei de Moabe, se tornasse mais poderoso que os israelitas. Eglon conseguiu estabelecer uma aliança com os amonitas e com os amalequitas, marchou contra Israel, derrotou e tomou-lhe Jericó, a cidade das palmeiras. Os filhos de Israel foram dominados e serviram a Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos. Então, outra vez, os filhos de Israel clamaram a Yahvé, e o Senhor lhes suscitou um salvador chamado Eude, um canhoto, filho de Benjamita Gera. Por seu intermédio, os israelitas enviaram o pagamento de tributos a Eglon, rei de Moabe. Eude havia confeccionado uma espada de 2 gumes com 45 centímetros de comprimento e a tinha amarrado junto à coxa direita debaixo da roupa. Foi mais tarde levar o tributo a Eglon, rei de Moabe, homem muito gordo. Uma vez entregue o tributo, Eude dispensou os carregadores. Entretanto, ele voltou do lugar onde estavam os ídolos de pedra, próximo a Gilgal, para dizer ao rei: Ó rei, traga uma mensagem secreta para lhe entregar. Então o rei ordenou: silêncio! E todos os que se achavam ao redor do rei saíram. O rei ficou só, assentado em sua cadeira real na sala de verão, no terraço. Eude chegou bem perto dele e esclareceu: trago uma mensagem de Deus para ti, ó rei. Imediatamente o rei se levantou do trono. Então rapidamente Eude estendeu a mão esquerda, apanhou a espada de sua coxa direita e cravou-a na barriga do rei. Tão violento foi o golpe que toda a lâmina e o cabo da espada penetraram no ventre do rei, e a gordura se fechou sobre a espada sem que Eude pudesse retirá-la. Então Eude saiu pelo corredor,
tendo fechado atrás de si as portas da sala de cima e trancado o ferrolho. Assim que ele saiu, chegaram os servos e encontraram trancadas as portas da sala superior e imaginaram: ele deve estar aliviando o ventre no banheiro da sua sala privativa. Aguardaram muito tempo, porquanto nem sempre o rei abria as portas do cômodo superior. Por fim, cansados de esperar, tomaram a chave e as abriram, e lá estava o seu senhor, caído no chão, morto. Durante o tempo em que os servos ficaram esperando, Eude escapara. Passou novamente pelo local das imagens de pedra e chegou com segurança a Seirá. Assim que entrou na cidade, tocou o chofar, a trombeta, nas montanhas de Efraim. E os israelitas desceram dos montes com ele à sua frente, e ordenou-lhes: segui-me, porque o Senhor entregou o vosso inimigo Moabe nas nossas mãos. Israel o seguiu, pois e tomaram posse dos vales das passagens do Jordão que conduziam a Moabe, e não permitiram ninguém atravessar o rio. Naquela oportunidade mataram aproximadamente 10.000 moabitas, todos eles homens fortes e valentes, mas nenhum só escapou com vida. Naquele dia, Moabe foi vencido por Israel e a terra experimentou um tempo de paz que durou 80 anos. O juiz e líder que se seguiu a Eude chamou-se Shamgar ben Anat, Sagar, filho de Anat. Ele exterminou 600 filisteus com um simples aguilhão de manejar bois. E assim ele também foi considerado um libertador do povo de Israel. Juízes, capítulo 4. Débora. E aconteceu que logo depois da morte de Eude, novamente os filhos de Israel praticaram o que Yahvé, o Senhor, condena. Assim o Senhor Deus os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que dominava em Azor. O comandante do seu exército era Cícera, que habitava em Arosete-Agoim. Os israelitas se lamentaram e clamaram a Yahvé, porque Jabim, que possuía 900 carros de ferro, os estava subjugando há 20 anos. Nessa época, Débora, uma profetisa casada com Lapidote, julgava e liderava Israel. Ela assentava-se debaixo da conhecida tamareira de Débora, que fica entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel costumavam vir até ela para que ajuizasse sobre suas causas e questões. Certa ocasião, Débora mandou chamar Baraque ben Avinoam, Baraque, filho de Abinoão, da cidade de Quedesh, que quer dizer Quedes, da tribo de Naftali, e lhe declarou: Yahvé, Deus de Israel, em verdade te ordena: prepara-te, toma contigo 10.000 homens dentre os filhos de Naftali e os filhos de Zebulon, e vai ao monte Tabor. Eis que farei com que Cícera, o chefe do exército de Jabim, marche com os seus carros e as suas tropas até o rio Quizon, a fim de guerrear contra ti. Contudo, eu os entregarei em tuas mãos, e tu os vencerás. Então Baraque rogou a Débora: se tu vieres comigo, eu irei, mas se não vieres comigo, também eu não marcharei. Ao que Débora lhe assegurou: que seja como pedes, certamente irei contigo. Contudo, não será tua a glória dessa empreitada, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. E levantando-se prontamente, partiu Débora com Baraque em direção a Quedes, onde Baraque convocou as tribos de Zebulon e Naftali e separaram 10.000 homens que o seguiram. E Débora marchou ao lado de Baraque. Entre mentes, o queneu Éber tinha se separado dos demais queneus e do clã dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e tinha armado a sua tenda perto do carvalho de
que localiza-se nas proximidades de Quedes, anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, havia subido ao monte Tabor. Sísera convocou todos os seus carros de guerra, 900 carros de ferro e todas as suas tropas de Arosete a Goim ao rio Quizon. Então Débora afirmou a Baraque: dispõe-te, porque esse é o dia em que o Senhor entregou Sísera nas tuas mãos. Porventura não marchou Yahvé à tua frente? Em seguida, pois, Baraque desceu do monte Tabor e 10.000 soldados após ele. Yahvé encheu de pânico a Sísera e aniquilou todos os seus carros de ferro e todo o seu numeroso exército diante de Baraque. E Sísera saltou do seu carro de ferro e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e os soldados inimigos até Arosete a Goim. Todo o exército de Sísera foi morto ao fio da espada. Não sobrou um só adversário vivo. Sísera, contudo, fugiu a pé em direção à tenda de Jael, esposa de Éber, o queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e o clã do queneu Éber. Saindo Jael a Sísera, ofereceu-lhe: entra, senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Ele prontamente aceitou-lhe o convite e ela o cobriu com um tecido. Então ele lhe rogou: dai-me, peço-te de beber um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu um recipiente feito de couro que continha leite, deu-lhe de beber e o cobriu de novo. E Sísera recomendou à mulher: põe-te alerta à entrada da tenda, e há de ser que, se vier alguém e te perguntar: há alguém aqui? Responde imediatamente: não. Então Jael, esposa de Éber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo e foi-se mansamente a ele e lhe cravou a estaca na têmpora, atravessando-lhe a cabeça até fincar na terra. Ele dormia profundamente, vencido pelo cansaço, e assim morreu. E eis que surge Baraque perseguindo a Sísera. Jael saiu ao seu encontro e anunciou-lhe: vem e te mostrarei o homem que procuras. Ele entrou com ela e contemplou Sísera caído, morto, com a estaca atravessada nas têmporas. Assim Deus derrotou humilhantemente naquele dia a Jabim, rei de Canaã, perante todo o exército de Israel. A mão dos filhos de Israel pesava cada vez mais sobre Jabim, rei de Canaã, atacando-os sem parar, cada vez com mais força, até que finalmente exterminaram todo o povo de Jabim, rei de Canaã. Juízes, capítulo 5. A poesia e o cântico de Débora. Naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoão, cantaram as palavras desta poesia. Os chefes de Israel consagraram-se para a grande batalha. De boa vontade todo o povo se apresentou para lutar. Louvai a Yahvé, o Senhor. Ó reis, ouvi, ó príncipes, escutai. A Yahvé celebrarei, e sobre Yahvé comporei e cantarei. Yahvé, o Deus de Israel. Ó Senhor, quando saísse de Seir, quando marchasse desde os campos de Edom, a terra estremeceu, os céus se esvaíram em gotas e as nuvens desfizeram-se em chuva. As montanhas tremeram diante do Senhor, o Deus do Sinai, perante Yahvé, o Deus de Israel. Nos dias de Sagar, filho de Anate, nos dias de Jael, os caminhos retos estavam desertos e os viajantes usavam atalhos tortuosos. Os guerreiros de Israel haviam desaparecido, já tinham desistido de lutar, até que levantastes, ó Débora, até que levantaste para ser mãe de Israel. No dia em que escolheram-se novos deuses, eis que a guerra chegara às portas, e não se podia ver um só escudo ou lança entre as 40.000 homens de Israel. Ora, o meu coração está com os comandantes de Israel, com os voluntários dentre o povo.
Louvai ao Senhor, vós que cavalgais sobre alvos jumentos, que se assentam sobre ricas celas, que percorrem livremente pelas estradas. Considerai, escutai, é uma multidão que grita mais alto do que os distribuidores de água junto aos bebedouros. Declarai todos os atos do Senhor, justos feitos em favor dos cidadãos de Israel. Então o povo do Senhor pode descer para as suas cidades. Desperta, Débora, desperta. Acorda então um cântico, levanta-te, Baraque, e leva presos os que te prenderam, tu, filhos de Abinoão. Então os nobres da fé desceram às portas onde estavam os seus chefes, e o povo de Deus, o Senhor, pronto para lutar, cooperou com Baraque contra a tirania dos poderosos de Efraim, cujas raízes estão na antiga região de Amaleque. Desceram guerreiros depois de ti, ó Débora. Seguiu Benjamim com seus povos. De Marqui desceram comandantes de Zebulon, os que conduzem o bastão de comando. Os príncipes de Isacar estavam com Débora. Sim, Isacar também estava com Baraque. Eles o seguiram rapidamente até o vale. Entretanto, a tribo de Ruben estava dividida. Houve grande discussão e conjecturas, e não foram. Por que te assentaste, ó Ruben, junto às fronteiras? Acaso é para ouvires os que apitam, chamando os rebanhos? Por isso, pela separação de Ruben, que não se aliou aos nobres guerreiros, grandes conjecturas hão de ser levantadas. Se é porque Ruben estava distante do local de guerra, Gileade também ficava na banda além do Jordão. E Dan, por qual motivo não veio se aliar a nós? Acaso é porque vive junto aos navios? Asser teve razão em não vir, afinal mora no litoral e habita em cidades não muradas. O povo de Zebulon arriscou a própria vida ao vir juntar-se a nós, assim como Naftali nas batalhas dos altos campos da região. Os reis vieram e combateram os reis de Canaã. Guerrearam em Taanaque, junto às águas de Megido. Contudo, não conseguiram levar prata alguma, despojo nenhum. Até mesmo as estrelas lutaram, deixaram as suas próprias órbitas para pelejarem contra Cícera. O rio Quizon os levou, o antigo rio, o rio Quizon. Avante, minha alma, marcha com ousadia e determinação. Sê forte. Os cascos dos cavalos em seu galope faziam tremer a terra. Galopavam em seus corcéis. Maldita seja Meróis, diz o anjo do Senhor. Amaldiçoai os seus habitantes, porquanto não vieram cooperar com Yahvé, pelejar junto ao Senhor contra os poderosos. Que Jael seja bendita entre todas as mulheres. Jael, esposa de Heber, o queneu, seja ela a mais feliz das mulheres que vivem em tendas. Cícera pediu-lhe água. Leite ela lhe trouxe, numa taça digna dos príncipes, serviu-lhe coelhada. Ela estendeu a mão para apanhar a estaca da tenda e com a mão direita alcançou a marreta dos trabalhadores. Então golpeou Cícera, esmagando-lhe a cabeça, esmigalhou e transpassou suas têmporas. Aos seus pés, ele se curvou, desabafou e ali ficou prostrado. Onde caiu, ali mesmo ficou sem vida. À janela, a mãe de Cícera se debruçava e contemplava o horizonte. Atrás da grade, ela queixava-se. Por que tarda o seu carro tanto a chegar? Por que estão lentos os seus cavalos? As mais sábias de suas damas de companhia davam-lhe palavras de conforto e ela repetia para si mesma: eles devem estar repartindo os espojos, uma moça, 2 moças para cada guerreiro, finos tecidos bordados e roupas coloridas para Cícera, um enfeite, 2 enfeites para o meu pescoço. Assim perecem todos os teus inimigos, ó Yahvé, mas todos os que te amam brilhem como o sol quando se levanta na sua força. E a terra experimentou paz e descanso durante 40 anos.